Bom dia, gente. Meu nome é Vinícius, meu irmão é Vitor, Laura, Ellen e Mariana. A gente ficou com um tema bastante importante, que é a tuberculose. É uma doença conhecida no Brasil e no mundo. É uma doença que, infelizmente, fica em segundo lugar mundialmente, a doença que mais que mata. E uma doença bastante conhecida. Ela é conhecida na antiga da antiguidade, ou seja, na antiga Mesopotâmia. Já tinha relatos de tuberculose registrado em papiro, trazendo um pouco para a Idade Média, ou seja, muita gente morria em massa e dizia que era castigo dos deuses por causa dos seus pecados, e trazendo um pouco para a Idade Moderna, inclusive que a gente conhece, que é o imperador Dom Pedro I, ele faleceu de tuberculose. Ou seja, a gente está aqui, pede para vocês aprenderem com a gente e a gente aprender com vocês, e vocês possam levar a informação correta, lembrando, o tratamento simples e correto e o diagnóstico precoce, facilitando a vida do paciente. Vamos começar. Bom dia, gente. Meu nome é Vitor. Vou falar sobre o conceito da tuberculose. A tuberculose é uma doença infecciosa bacteriana causada por uma bactéria chamada Microbacterium tuberculina. É uma doença crônica contagiosa, ou seja, ela é super perigosa. Ela afeta principalmente a garganta, a traqueia e os brônquios, pelo fato de ser uma doença respiratória. É uma doença com problema de saúde pública, ressaltando o saneamento básico, a estrutura, a baixa renda. A doença não tem um público-alvo, ou seja, pode ser uma criança, um adolescente, uma gestante, um idoso, mas vale ressaltar que em crianças, idosos, gestantes, é mais grave pelo fato de ser uma imunidade. É uma doença endêmica, ou seja, ela é esperada em determinadas regiões, como por exemplo aqui mesmo na região de Olinda, é alarmante devido à falta de saneamento básico, como por exemplo esgoto a céu aberto, entulho, alagamento, é um caos. É uma doença adquirida, ou seja, pega através de pessoas contaminadas, através de espinhos, que são aerosóis, no contato próximo. É uma doença que tem vacina, que é a BCG, porém ela só previne contra a forma mais grave da doença. Etiologia da tuberculose. Como eu já havia falado no slide passado, o nome da bactéria é Microbacterium tuberculina. Essa é a bactéria que mais sola no nosso território nacional brasileiro, mas diversos tipos de agente etiológico da tuberculose, uns de característica de países e outros de continentes. Como por exemplo, a gente vai ter a tuberculose, que é a da gente, do Brasil, a gente vai ter bovinos, que são do bovino, que é do boi, a gente vai ter a África comum, que é da região africana, do continente, a gente também vai ter a caneca, a micróbio, a peripédia e a tetraia. Essas são de origem e mais de fato para aquela da área da medicina veterinária, e principalmente a capraia, que é da cabras. Bom dia, gente. Eu vou falar um pouco sobre a transmissão da tuberculose, porque é importante salientar que a gente entenda como essa doença é transmitida, justamente para a gente também ter alguns conhecimentos de prevenção também. A tuberculose, como o meu amigo falou, ela vai ser transmitida através da inalação de aerosóis que vão vir de vias aéreas. Então a gente pode pegar através da tosse, de conversa com o colega quando estamos com a doença, de espirro. Então é do contato próximo em meio do ar que vai ser transmitido o bacilo e as pessoas vão se contaminar. Mas a doença só vai ser transmitida das formas quando o paciente apresenta a tuberculose pulmonar e a laríngea. Somente as pessoas que têm esse tipo de tuberculose elas vão transmitir. E também é bom ter conhecimento que as crianças, como elas têm menos bacilos no seu corpo, elas também vão ter uma transmissibilidade menor. O período de transmissibilidade, ele pode ocorrer enquanto as pessoas estão eliminando o bacilo. Então, geralmente, é de quando você adquire a doença e normalmente o período vai durar 15 dias e também o período que você estiver com a doença. Porque como é uma doença de longa produtividade, ou seja, o bacilo ele vai demorar a se multiplicar, enquanto ela estiver no seu corpo e até apresentar os sintomas também, ela vai estar sendo disseminada. E a transmissão ela vai tender a diminuir quando a gente faz o tratamento. Então, depois dos 15 dias mais ou menos, vai ser
sistema imunológico tão bem preparado para combater as doenças. Dando continuidade ao assunto, irei falar sobre as manifestações clínicas. Podemos dividir a tuberculose de duas formas. Pode ser a tuberculose pulmonar, que são aquela que atinge prioritariamente os pulmões, e a tuberculose extrapulmonar, que atinge outros órgãos e sistemas, que tem relevância maior para a saúde pública a tuberculose pulmonar, por causa do seu excesso de casos aqui no Brasil. Pode estar relacionado com essa classificação, essa subclassificação. Idade é um fator importante, se a pessoa tem comprometimento, e o órgão acometido para a gente conseguir distinguir do que é extrapulmonar e pulmonar. Para também um bom diagnóstico da gente realizar, nós enfermeiros, é necessário que a gente tenha uma boa avaliação e uma boa análise desse paciente para ver se ele apresenta sintomas que não são característicos da tuberculose. Então, se o paciente apresentar outros sintomas, como tosse, febre, é necessário que a gente tenha um bom diagnóstico em relação a isso. Sintomas característicos da tuberculose pulmonar e que é de importante relevância é a tosse persistente com mais de 3 semanas, o paciente está tossindo por um bom tempo. Ela pode ser produtiva, ter aquela produção de catarro, secreções, ou ela pode ser seca. Febre vespertina, que é aquela febre que vem no finalzinho do dia até o início da noite. Sudorese noturna, que é aquele suor no período da noite, quando a pessoa estiver dormindo ou acordada. No período noturno, temos a presença de emagrecimento, cansaço, irritabilidade também, e em casos raros, tem a presença de hemoptise, que é aquela tosse que vem com uma secreção de sangue, Pode passar. E aqui na extrapulmonar vão vir características, sintomas, que são características de cada região que foi atingido a tuberculose, onde a bactéria da tuberculose conseguiu atingir. Então, temos o pleural, que é quando atinge a pleura, que é a camada que reveste os nossos pulmões. Temos a ganglionar periférica, temos os gânglios do nosso corpo, que são responsáveis pela transmissão de informações. Aqui, eles acabam perdendo um pouco a sensibilidade, os pacientes que apresentam a ganglionar periférica. Tem a meningoencefálica, a laringe, que já foi dito anteriormente, que atinge a laringe, a pericárdica e a renal, que quando chega aos rins. E para pessoas que têm HIV ou AIDS, a sua ocorrência ela aumenta. E também para pessoas que têm imunocomprometimento. Bom dia, dando continuidade, eu vou falar sobre os exames que são realizados para fazer a confirmação, para ter a confirmação da tuberculose. Nós temos a baciloscopia do escarro, que vai permitir a detecção da maioria dos casos de pulmonares de tuberculose. É importante salientar que nesse exame as crianças não vão realizar com frequência, as crianças que estão com a tuberculose, porque muitas crianças têm dificuldade de escarrar com força, que é necessário para ser realizado o exame. É recomendada a realização de cultura para todos os casos, independente do resultado. No caso, a cultura é quando o paciente ele vai escarrar no copinho, certo? E ali aquela cultura, aquele exame vão ser realizados os exames laboratoriais. O teste rápido molecular para a tuberculose é um teste de amplificação de ácido nucleico utilizado para detectar o DNA da tuberculose. Também é um exame muito importante. A cultura micobactéria é um método de elevada especificidade e sensibilidade nos casos de tuberculose pulmonar. Nos casos pulmonares com baciloscopia negativa, a cultura de escarro ela pode aumentar em até 20% o diagnóstico bacteriológico da doença. Prova tuberculínica também é muito importante. Ela é utilizada para diagnóstico da fase da tuberculose latente, né? E pode auxiliar no diagnóstico da tuberculose ativa em crianças. Então,
pode ser considerado, né, na impossibilidade de se comprovar a suspeita por meio de exames bacteriológicos. Então, no descarte dos outros exames, se não foram realizados os outros exames que eu citei anteriormente, pode sim ser diagnosticado de forma clínica. Então, pelo que o médico está analisando, pelo que ele está vendo dos sinais e sintomas, pode sim ser diagnosticada a tuberculose. Diagnóstico laboratorial, a baciloscopia, o TRM tuberculose e a cultura são exames bacteriológicos de confirmação, certo, da tuberculose ativa, e o diagnóstico da tuberculose ativa, a identificação de resistência aos antimicrobianos. É uma ação importante. Esse exame, os laboratoriais também são muito importantes, porque neles vai mostrar se o paciente tem resistência à anfipicina, que é um dos medicamentos utilizados para o tratamento da tuberculose. Prevenção. Bom, essa é uma parte que é de extrema importância, certo? Que é a prevenção da tuberculose. Manter os ambientes bem ventilados, com luz solar é muito importante. Proteger a boca ao tossir, ou seja, esse foi das recomendações que tiveram durante a pandemia, que é ao tossir o paciente colocar o braço na frente do antebraço, para assim proteger as outras pessoas de contaminações por aerosóis. Evitar aglomerações também é muito importante, pois ao tossir ou ter o contato com uma pessoa em ambiente fechado, essa pessoa pode ser contaminada pela bactéria. E a principal forma de prevenção é a vacina. A vacina ela é gratuita, certo? Ela é disponibilizada no SUS. E a vacina deve ser aplicada nas crianças logo ao nascer, ou então antes de 5 anos de idade. Mas o importante mesmo é ela tomar ao nascer, pois é uma das vacinas mais importantes, certo? A BCG ela protege contra as formas mais graves da tuberculose. Vigilância epidemiológica. Sem dúvida, a vigilância epidemiológica é bastante importante para qualquer doença. No caso da vigilância epidemiológica da tuberculose, é uma notificação compulsória imediata. Ou seja, o pessoal que trabalha na vigilância, ele faz a positividade, ou seja, ele registra a configuração da tuberculose. E vale ressaltar, a vigilância epidemiológica, ela fica com o paciente desde o início até o final do tratamento. Ou seja, ela vai estimular aquele paciente, explicar quais são as possíveis complicações e entre outras. Histórico clínico do paciente, ou seja, se aquele paciente positivou para a tuberculose, também ela vai ver um histórico se ele tem outras patologias, como diabetes, pressão alta, que possa assim agravar o quadro da tuberculose. Histórico familiar, ou seja, se aquele paciente mora naquela residência, está tendo sinais e sintomas de outras famílias dele, também a vigilância epidemiológica, ela vai investigar. Investigar também o caso de incidência, ou seja, se está tendo surto naquela comunidade, ou seja, será que aquelas pessoas mais antigas fizeram antigamente o uso correto da vacina BCG. Trabalhar também com campanha de vacinação, isso é bastante importante, sempre estimular a participação de outras prefeituras, reunir só e disseminar a tuberculose. Também vale ressaltar também que ela vai ver a mortalidade, ou seja, se o paciente já tem uma patologia, como eu falei, e também ver o registro de morte, infelizmente. Conhecer a magnitude da doença, ou seja, aquela doença infecto-contagiosa, ou seja, ela estende com inalação, ou seja, uma doença que ela pode disseminar muito rápido. Também é responsável pela notificação da tuberculose e buscar a ativa do paciente, ou seja, todo o monitoramento daquela região lá, aquela comunidade do paciente, naquela rua, tudo certinho. Vale ressaltar a epidemiologia aqui no Brasil, a tuberculose, infelizmente, ela é a segunda doença que mais mata no mundo. Só no Brasil, em 2023, teve mais de 80 mil casos diagnosticados pela tuberculose. E sobre a região de Pernambuco, há muita incidência de habitantes com a doença, ou seja, aqui em Pernambuco, felizmente, não se escapa. Em Pernambuco, ainda o índice é alarmante. Sobre o tratamento é 100% gratuito pelo SUS, ou seja, é de graça. O paciente vai na farmácia da UBS, que é a Unidade Básica da Saúde, pede o medicamento, leva para casa e começa o tratamento correto. Lembrando, vale 3 coisas a ressaltar. O tratamento da tuberculose tem que ser 6 meses, porém, o primeiro caso é o abandono do tratamento. O paciente em 3 meses de uso contínuo, ele tende a eliminar a medicação, porque ele em 3 meses vai dizer que está bom, ou seja, vai ter sinais positivos e abandona. Mas depois de alguns 3 meses,
ele volta o tratamento de novo, porém aquele bafilo de cobre já está mais resistente. O segundo é o efeito colateral. A gente sabe que essas drogas aqui é bastante potente e tende a fragilizar o sistema imunológico daquele paciente, ou seja, vai deixar o paciente, que você fala, intensa, um pouco de irritabilidade, ficar um pouco nervoso e também a vertigem, que é a sensação de desmaio. E o terceiro é o constrangimento. Aquele paciente que positivou, ou seja, positivou para a tuberculose, ele tende a se isolar, porque tem muito constrangimento, até mesmo familiar. Ou seja, um exemplo, fulano está com tuberculose, aí não fala mais com ele mais, aí o paciente vê aquilo ali, se isola no quarto, não dando tratamento ou até dormir e pensar em outras coisas. E bastante ressaltar aqui também que o diagnóstico é priorizado à saúde primária, ou seja, como assim? Aquela unidade básica lá onde ele mora, o certo dele correto ser positivo lá, diagnosticado por lá. Por quê? Aquela ali, em questão ali onde ele mora, é mais rápido ali chegar, é mais rápido de buscar o medicamento. Ou seja, aquela pessoa ali que trabalha ali pode conhecer ele, estimular o tratamento correto, lembrar do horário, se for de 8 horas, seguir tudo certinho. Diferentemente se ele for de positivo para um pronto-socorro, porque ele pega o lado de positividade e às vezes pode até dizer que vai fazer o tratamento e não vai buscar a UBS, que é a unidade básica da saúde. E também existe dois esquemas aqui. A dose de ataque, se o paciente chegar ao médico com aquela sequela já avançada, o médico pode fazer um coquetel dessas medicações e pode fazer uma dose de ataque. Quando o paciente restaurar a imunidade dele, ele começa a dose de manutenção, que é aquela diária recorrente durante 6 meses. E aqui está a droga bastante conhecida no caso da tuberculose, que é a fenoviazida, a rifampicina, pirazinamida, etambutol. Ou seja, essas medicações ela tem a capacidade de inibir a bactéria, isolar ela e depois matar. Lembrando, sempre restaurando o paciente e lembrar o tratamento, a via, que é bastante importante. E aqui é sempre estimular, como eu falei anteriormente, se o paciente está com suspeita, pede para ele para uma unidade mais próxima, fazer o diagnóstico precoce, porque sabemos que o diagnóstico antes possa sim restaurar a vida daquele paciente. E aqui, no caso de Olinda, é a Policlínica João de Barros, do Barreto. Ela é bastante conhecida, inclusive eu tive uma oportunidade de visitar. É uma tecnologia de ponta a ponta, ou seja, o paciente pode ter ido sim nessa policlínica e ser diagnosticado. A segunda é a Policlínica do São Benedito, é bastante comum na região de Olinda, ou seja, muito próximo àquelas pessoas que moram em Olinda. E terceiro é a unidade básica, unidade da saúde da família. A gente sabe que essa unidade aqui é da família, as mães costumam levar as crianças e também é bastante conhecido no pessoal que mora em Olinda. Se o resultado for positivo, é importante salientar que a pessoa finaliza o tratamento correto, ou seja, não abandona. Se você vê aquela pessoa lá da sua família, positivou para a tuberculose, estimule ele ao tratamento correto. E lembrando, gente, é de graça, ou seja, ele só vai pegar lá na farmácia, levar para casa e tomar o tratamento. E aqui a referência da gente, os dados, muito. É isso aí. Bom dia, gente. Agora que a gente já viu a nossa apresentação sobre a tuberculose, o diagnóstico, os detalhes, a gente vai fazer uma dinâmica com vocês. Eu e minha amiga Ellen vamos fazer algumas perguntas de verdadeiro ou falso. E a gente quer que vocês, com cada equipe, respondam de acordo com o que vocês acham. Tem um sininho na frente de vocês e quem apertar primeiro o sino, apertar, vai responder primeiro. Caso você erre, a resposta passa para o próximo. Se ninguém acertar, a gente pula a resposta. No final, nós vamos contar qual é a equipe que fez mais pontos e vamos distribuir um brinde. Mas claro que o importante é o conhecimento e a participação de vocês. Então não tenho medo de errar, porque aqui a gente está justamente para isso, para aprender. E também às vezes é errando que se aprende. Eu vou começar fazendo a primeira pergunta. É verdade que o período de transmissibilidade da tuberculose dura até 10 dias? Falso. Tá falso. Vamos lá, amiga. Dando continuidade, a segunda pergunta. A tuberculose, ela pode afetar apenas os pulmões? Falso. Tá falso. Ei. Terceira questão. Existe tratamento para tuberculose pelo SUS? Ei, rapaz. Empate, viu? Empate. Então vamos lá. Os dois falam ao mesmo tempo. Sim. Verdadeiro. Verdadeiro? Certa